Pai do Senhor, meus amados, estou aqui mais uma vez, vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, que relata: os crentes são casa espiritual edificada em Cristo. Vamos ler. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos, e invejas, e toda a maledicência, Desejai como menino recém-nascido o puro leite espiritual, a fim de por ele crescer para a salvação. Então, meus amados, nessa leitura aqui, nesse primeiro versículo e o segundo versículo, a palavra de Deus diz que para sermos um verdadeiro cristão dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, mandado pelo Pai, nós devemos deixar, a pessoa que quer ser um cristão verdadeiro, dentro da verdadeira igreja única e verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, mandado por Deus. E os requisitos seguintes são: deixando, pois, toda a malícia, toda a malícia, requisito para ser um verdadeiro cristão. Deixar toda a malícia, todo o engano e fingimento, e inveja e maledicência, Então, isso são requisitos, E dentre dessas malícia, engano, fingimento e maledicência está: primeiramente, eu vou pedir desculpa a vocês primeiro, porque vocês podem dizer que eu estou julgando vocês ou falando mal de vocês. Isso não é a minha intenção. Mas para a pessoa deixar toda a malícia, o engano, fingimento, inveja e toda a maledicência, para ser um verdadeiro cristão, através desse requisito, se você for gay, deve deixar de praticar isso, Deve deixar de praticar. Se você é lésbica, vai deixar de praticar isso, Se você for um adúltero ou uma adúltera, vai deixar de praticar essas coisas. Se você for prostituta ou prostituto, vai deixar de praticar essas coisas. Se você for um roubador, vai deixar de praticar essas coisas. Se você for um bebedor, tá nos bares bebendo, farrando, vai ter que deixar essas coisas. Se você é um matador, também vai deixar de fazer essas coisas. Se for invejoso, se for avarento e etc, é muitas coisas. Tudo isso você tem que abandonar para ser um verdadeiro cristão, e desejando ser como um recém-nascido, tomando o puro leite espiritual. Que leite espiritual é esse? A lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, que é a verdadeira igreja, única e verdadeira, que é a igreja de Deus, a fim de por ele, de por Cristo, por essa lei, por essa doutrina e por esse mandamento, crescer para a salvação, para a salvação e vida eterna. Se é que já provaste que o Senhor é bom, Que alguém já às vezes tem provado isso, Já tem provado que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Mas muita gente, além de provar isso tudo que eu falei, volta a se envolver no lamaçal, como está escrito, A porca lavada, A porca lavada volta a se envolver no lamaçal. O que é que significa isso? É uma pessoa que recebeu
a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e de repente ele volta ao pecado, né? Ele volta ao pecado. Isso é o que quer dizer a porca lavada, né? Ele volta ao pecado, volta a se envolver no lamaçal, ele volta, se torna pecador novamente, já depois de ter recebido a palavra de Deus, né? De estar, porém, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, e de repente sai, né? E volta a pecar. Então isso quer dizer que é a porca lavada que volta ao lamaçal, né? E chegando-vos para ele para a vida, né? Pedra viva, desculpem. E chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, né? Que é porque é isso, mas para com Deus eleita e preciosa. Nesse versículo 4 aqui de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo é o 4, chegando-vos para ele pedra viva, né? Rejeitada na verdade pelos homens, né? Que homens são esses que rejeitou essa pedra viva que é Cristo? Qual foi esse homem? O povo israelita, né? O povo israelita, as tribos e os gentios que conviviam com ele e os outros de fora também. Essas pessoas rejeitaram Cristo por trazer a nova igreja, que é a igreja de Deus, né? Vós também, quais pedra viva, né? Aquele que está em Cristo, né? A pessoa que recebe a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo e permanece, essa pessoa recebe, ela é vista como uma pedra viva em Cristo, né? Edificado como casa espiritual, né? Para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitável a Deus por Jesus Cristo. Então, a pessoa que se converte, né? A pessoa que se converte dentro da verdadeira igreja, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, essa pessoa é considerada como o próprio Cristo, porque está em obediência, está com fé, está com amor puro e sincero em seu coração. Então essa pessoa que recebe essa doutrina, ela vai passar a ser considerada pedra viva como Cristo, né? Porque somos edificados como casa espiritual, né? Cristo trouxe uma igreja espiritual, não como aquela lá do deserto que era material, né? A lei de Moisés era uma igreja material, que o próprio Deus disse que ela era inútil, não servia. Mas a lei de Cristo não, a lei de Cristo ela é espiritual. Por isso que o povo que Cristo veio resgatar não aceitou a nova igreja, porque ela é mais firme, né? Ela é para a salvação, né? Aí por isso que está escrito aqui: vós também, quais pedra viva, sois edificados como casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitável a Deus por Jesus Cristo, né? Isso é o dever de um cristão verdadeiro dentro da verdadeira igreja, né? Que é a igreja de Deus, e ele deve oferecer sacrifício espiritual, né? Tanto no seu ser, né? Tanto no seu ser como para o seu próximo, né? Oferecer a lei de Cristo, oferecer a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Isso é um sacrifício espiritual para aquele que está na legião do mal, na legião de Satanás, para que ele possa abandonar a legião de Satanás e vir para a legião de Deus. Por isso, na Escritura se diz: eis que eu ponho em Sião uma principal pedra angular, né? Em Sião está posta uma pedra principal, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido, né? Isso se está
Essa pedra aqui está significando a Cristo, a Jesus, né? Cristo é quem é a pedra, né? Cristo é a pedra. Só que tem igrejas falsas, né? Que prega outra coisa. Diz que a pedra não é Cristo, a pedra é Pedro, porque Pedro no latim significa pedra. Por conta disso, querem que Pedro seja a igreja verdadeira. Mas isso não é verdade. Isso é pura mentira, puro engano dentro da religião de Satanás, né? Que é a igreja dos ídolos, a igreja das estátuas de escultura de hoje, que prega essas coisas, né? E são de Satanás, né? Não resta dúvida, isso é a mais pura verdade, porque a igreja verdadeira, única, só existe uma igreja verdadeira. Só existe uma igreja verdadeira, única igreja verdadeira, que foi Deus quem mandou seu Filho Jesus Cristo criar, né? Isso não é difícil de entender não, meus amados irmãos, isso não é difícil de entender. Só existe uma única igreja verdadeira, que foi Deus Todo-Poderoso que mandou adquirir através de seu Filho Jesus Cristo. E o nome dela se chama Igreja de Deus, única e verdadeira. Não existe outra igreja verdadeira a não ser a que o Pai mandou o Filho executar. Não existe. Você pode ir para milhares de igrejas que existem hoje. Todas elas são igrejas falsas, né? Todas elas são igrejas falsas que pregam mentira. E toda mentira é de Satanás, meus queridos. Desculpem, né? Eu não estou aqui para ofender ninguém, para julgar ninguém. Isso não é a minha intenção. O que eu quero dizer aqui é a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus. E através dessa verdadeira palavra de Deus, muitos, não é pouco, é muitos, ficam com raiva de mim, né? Diz que eu estou julgando. Talvez você aí esteja com esse pensamento, dizendo que eu estou julgando, dizendo que eu estou falando mal de vocês, né? Falando mal das igrejas. Não estou falando mal não, eu estou falando a verdade. A verdade simplesmente ela é dolorosa, ela machuca, ela fere, mas é a verdade, né? Então a única, quando é única, porque só existe ela, só existe uma única igreja verdadeira, que você queira que não. Só existe uma igreja verdadeira, que foi Deus, o Pai Todo-Poderoso, que mandou pelo seu Filho Cristo para implantar para nós lá naquele tempo e para nós nos dias de hoje. Só que, né, o que aconteceu durante essa trajetória, o que foi que aconteceu? Quando Cristo morreu, que ressuscitou, morreu na carne, né? Que Cristo nunca morreu. Cristo nunca morreu. Quem morreu foi aquela carne dele lá. Mas Cristo nunca morreu, né? Então quando Cristo volta para casa, né? Quando Cristo volta para casa, que deixa seus discípulos, seus apóstolos, né? Deixa seus discípulos e apóstolos pregando a verdadeira igreja, a única igreja verdadeira mandada por Deus, que Cristo deixou através de seu discípulo e dos apóstolos. O povo começaram a tirar proveito daquilo que Cristo deixou para implantar dentro das igrejas falsificadas que eles já criaram muito antes de Cristo vir. Mas através disso teve evolução. Vocês sabem o que é evolução? Evolução é quando uma coisa passa por exemplo,
Uma laranja está quase madura, mas não está madura ainda. Daqui a 2, 3 dias ela vai estar madura. Isso é uma evolução, né? Uma manga está inchada, daqui a 3, 4 dias ela está madura. Isso é uma evolução. Da mesma forma foi a igreja antes de Cristo, para quando chegar Cristo e depois de Cristo. Então, as igrejas falsificadas depois de Cristo, né? Depois de Cristo ter voltado para casa, continuou entre a igreja falsa e a igreja verdadeira. A igreja falsa e a igreja verdadeira. A igreja de estátua, de escultura, continuou, mesmo o apóstolo Paulo estando pregando a verdadeira igreja. Mas quando o apóstolo Paulo morre, que foi o último dos apóstolos, quando o apóstolo Paulo morre, o que aconteceu? A igreja verdadeira que Cristo trouxe, mandada por Deus, ela não prevaleceu. Ela não prevaleceu. Quem prevaleceu foi a falsa igreja, criada por homem daquela época. A igreja dos ídolos, igreja de estátua, de escultura, né? Isso depois do apóstolo Paulo. E antes do apóstolo Paulo também já existia, mas elas evoluíram e foram evoluindo. Como vocês viram, é relato, né? Que depois do apóstolo Paulo, por a igreja de Deus não ter prevalecido por causa da ganância, criaram a católica, né? Criaram a católica, igreja de ídolo, de estátua, né? Mais como é que se diz? Mais evoluída, né? Mais evoluída, e ela passou a evoluir muito mais, até os dias de hoje. O que aconteceu? Dentro dela tinha uma pessoa que estudava a doutrina dela, e aconteceu o quê? Ele não estava gostando daquilo. Ou ele estava gostando, por eles estar arrecadando, porque as igrejas falsificadas foram criadas para proveito próprio do homem, né? Por causa da ganância, como a católica de antigamente, né? Eles vendia indulgência para pecado, vendia indulgência para não sei o que, né? E eles queriam escravizar o povo naquela doutrina. Como o povo não aceitaram aquela doutrina, o que foi que fizeram? A igreja católica matou mais de 300 mil pessoas queimadas no fogo, por não aceitar a doutrina que eles estavam ensinando, né? A igreja católica de antigamente, lá no tempo da Inquisição, matou mais de 300 mil pessoas queimadas por não aceitar a sua doutrina, né? Então daí surgiu aquele outro chamado Lutero, né? Surgiu esse tal de Lutero. E esse Lutero também criou uma igreja para ele, para proveito próprio também. E daí então surgiu milhares e milhares de igrejas falsificadas, né? A católica, a igreja católica é a mãe, a igreja católica é a mãe de todas as igrejas falsas dos dias de hoje. Desculpa, tá? Me perdoe, tá? Eu não estou aqui para julgar ninguém, para ofender a ninguém. Não, eu estou falando a verdade. A igreja católica é a mãe de todas as igrejas falsificadas dos dias de hoje. As evangélicas, igrejas de Satanás, pastores de Satanás, pregadores de Satanás. Pode ser que nesse meio termo exista um ou dois fielmente na lei de Cristo, na doutrina de Cristo e nos mandamentos de Cristo. Pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha, mas é muito difícil, porque as igrejas são falsas. São igrejas de homem, não de Deus. A igreja verdadeira chama-se igreja de Deus. Foi o próprio Deus quem mandou criar a sua igreja, através de seu Filho Jesus Cristo. Só que os gananciosos, os avarentos, não querem saber dessa história. Eles só querem saber das histórias dele, das fábulas dele,
da tradição, esse negócio. Eles não querem saber daquilo que Cristo mandou fazer. Não, eles não querem saber. Eles querem fazer o que eles querem fazer. É diferente. E com isso, está levando milhões de pessoas para o lago de fogo e não para a vida eterna. Isso é a verdade, né? Vamos continuar a leitura, né, em 1 Pedro capítulo 2. Vós também com as pedras vivas, nós, verdadeiro cristão, lá naquele tempo lá, quem aceitou Cristo, lá atrás, é considerado como pedras vivas. Agora sois edificados como casa espiritual, né? Porque todo cristão que segue a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo, é uma pessoa espiritualmente. Porque a lei de Moisés era materialmente, mas a lei de Cristo é espiritualmente. Por isso que a lei de Moisés é passado, não existe para hoje. A lei de Moisés não existe para hoje, porque é a lei que mata, é a lei da pedra, é uma lei material, olho por olho, dente por dente. Por dente, não é isso que diz, não é eu, é a Bíblia quem fala essas coisas. Mas a lei de Cristo é uma lei espiritual, é uma lei para a salvação, para a vida eterna, para aquele que crê, para aquele que tem a fé de Cristo. A fé de Cristo chama-se obediência a Deus, com amor puro e sincero no coração, porque se não tiver amor puro e sincero no coração, nada que façamos servirá para Deus, tá? Se tudo que nós fizermos não por amor puro e sincero, não serve para Deus, porque Deus é amor, né? Então não adianta dizer, eu faço bem, eu ajudo as pessoas, né? Mas só para se gloriar, para se engrandecer, para dizer que dá a coisa, ajuda ao povo, isso não serve para Deus. O que serve para Deus é você dar com a mão para que a outra não veja, né? Não precisa você se vangloriar daquilo que você faz. Se você quer ajudar, ajude, mas não fique dizendo para ninguém. Se possível, faça escondido. Deixe que seu Deus veja, né? Que o nosso Deus veja, porque aí estamos amontoando brasas de fogo para o último dia, para o batismo no Espírito Santo, né? Cada bondade com amor puro e sincero que fazemos durante essa trajetória agora, estamos amontoando brasas de fogo para o último dia, para o batismo no Espírito Santo, para sermos transformados, para ir morar no mundo habitável de Deus, né? Isso é a realidade, é a verdade, né? Por isso, na Escritura se diz, eis que ponho em Sião a pedra principal angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. O que será isso? Isso é a lei de Cristo, isso é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, não os de homens dos dias de hoje, porque não serve, né? Não serve. O batismo numa falsa igreja não serve. Desculpe. Batismo na católica é nada. Batismo na igreja evangélica é nada. Por quê? Você está sendo batizado numa igreja evangélica, mas lá está cheio de mentira, está cheio de engano. E isso não é de Deus, mas de Satanás. Desculpa. Desculpe. Me perdoe. Tá? Mas é a verdade. É a verdade. Batismo não vai servir, né? Mas você pode ainda ir para a verdadeira igreja. Você pode ainda receber um batismo certo, correto, né? Não através de um ganancioso, de um avarento. E assim para vós os que crede é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, que são esses pastores de antigamente e os de hoje, os pastores de antigamente rejeitaram essa pedra que é Cristo. Eles rejeitaram, eles não aceitaram, porque essa pedra aqui é a verdadeira igreja, mas eles preferiram construir as suas, já naquele tempo atrás.
Vou ler para vocês, vocês vão entender isso. E assim para vós, os que credes, os que crê, né? Crer não é só dizer eu creio, não. Crer não é isso, né? Muita gente pensa que crer em Deus, né, é dizer não, eu creio em Deus porque eu sei que Ele faz milagre. Eu creio em Deus porque eu sei que Ele cura, né? Tá certo, é crer. Mas para essa crença ser para você em Deus, você tem que obedecer a Deus. Você tem que fazer as coisas que Deus quer que você faça. Porque não adianta você dizer que crê em Deus e está no cabaré. Não adianta você dizer eu creio em Deus e está se prostituindo. Não adianta dizer que você crê em Deus e é gay. Não adianta que você crê em Deus e é lésbica. Não adianta dizer que você crê em Deus e está nos bares bebendo, enchendo a cara. Não adianta que você crê em Deus e está adulterando. Que crença em Deus você tem? Não tem, porque você não está fazendo as coisas de Deus, mas de Satanás, né? Você não está fazendo as coisas para Deus, você está fazendo as coisas para Satanás. Satanás também crê em Deus, porque ele veio de lá, né? Vocês entenderam o ponto, meus amados? Então, para crer em Deus, tem que ter amor puro e sincero, tem que ter sinceridade e obediência a Deus. Isso é crer em Deus. Porque para crer em Deus não é acreditar naquilo que Ele faz, não. Crer em Deus é obedecer a Ele e fazer o que Ele manda. Isso é crer em Deus. Porque não adianta, como eu já disse, não adianta você dizer eu creio em Deus, é porque Deus me cura, e porque Deus vai me salvar. Como é que Deus vai te salvar se você está sendo gay, está sendo lésbica, está sendo adúltero, está sendo prostituta, está sendo prostituto, está matando, está roubando, está enganando, está mentindo, está fazendo milhares de coisas. Como é que você vai se salvar fazendo essas coisas? Que crença em Deus é essa se você faz essas coisas? Não serve. Não serve. A crença em Deus é a obediência a Ele, é ter a fé de Cristo, que é a obediência. Tanto a crer como a fé é com uma série de coisas, mas principalmente a crer e a fé principalmente é a obediência a Deus, com amor puro e sincero, com fidelidade. Porque não adianta você dizer eu tenho fé em Deus, eu sou de Deus, e porque Deus faz isso, e porque Deus é assim, e porque eu creio, e porque eu tenho fé. Mas você está fazendo tudo o contrário. Você é gay, você é lésbica, você é adulto, você é prostituta, você rouba, você mata, você faz não sei o que, não sei o que. Que fé é essa que você tem em Deus se você está todo contrário a Ele, né? Então essa fé que você tem não serve, meu amor, não serve, né? Desculpa, tá? Eu não estou aqui para ofender você, nem julgar você, não. Mas é isso que Deus quer que você faça. Se você não faz, você não é de Deus, porque você não está agradando a Deus, mas a Satanás, né? Infelizmente, né? Assim para vós, os que crede, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, os edificadores de antigamente, que estavam edificando templos, né? Naquele tempo, estavam edificando seus templos, e eles não aceitaram o templo de Deus. Esta foi posta como principal pedra de esquina, as igrejas deles, como nos dias de hoje. Em cada esquina, os edificadores de Satanás fazem uma igreja. Em cada esquina, cada rua. Não é verdade? Eu estou mentindo? Por acaso não. Mas, para que essas igrejas aí das esquinas servem? Para quê? Está aqui na Bíblia, meu amor. Está aqui escrito, né? Eu estou falando por mim. E o que é que vocês fazem com essas igrejas aí em cada esquina e cada rua? Como uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço e rocha de escândalo.
né? Porque tropeçam na palavra de Deus. Esses pregadores que tem por aí, vindo da católica e as outras falsas igrejas, pastores falsificados, eles são, as igrejas, pedra de tropeço, rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra de Deus. Tropeçam, sendo desobedientes para o que também foram destinados. São desobedientes. Aí você vem me dizer que está nessa igreja, que é uma pedra de tropeço, né? Você vai ser salvo? Não vai, meu irmão, porque você não está servindo a Deus. Você está servindo a um falso pastor de Satanás. Desculpem, me perdoe a expressão, tá? Mas é a verdade, meu amor. É a verdade. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito em falar essas coisas para vocês, mas é a verdade. Eu vou repetir. Obrigado aí pelo bastãozinho, meu amor. Que Deus abençoe. Eu vou repetir de novo a leitura, tá? Preste atenção. Por isso, presta atenção. Por isso, na Escritura se diz, na Escritura, que é a palavra de Deus, a Escritura não foi redigida por homem. A Escritura foi redigida pelo Espírito Santo de Deus. Os homens escreveram, mas ela foi redigida pelo Espírito Santo de Deus e o homem escreveu para aquele povo de antigamente e para nós nos dias de hoje. Por isso na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma pedra principal, pedra angular, né? Eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, essa pedra é a lei de Cristo, é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo e não de homens do dia de hoje. Seguindo. E assim para vós, os que crê. E assim para vós os que crê na lei de Cristo, na doutrina e nos mandamentos, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, porque a lei que Cristo trouxe, a doutrina que Cristo trouxe, os mandamentos que Cristo trouxe, é a pedra, é a igreja, é a verdadeira igreja, é a igreja de Deus, né? Cristo é essa pedra, porque foi Ele que trouxe, né? E os edificadores, porque está falando aqui, e que a pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra que é a igreja, os edificadores rejeitaram. Por quê? Porque naquele tempo, estou falando, esse aqui é lá em Pedro, lá atrás, esses edificadores faziam templos, né? Eles criavam suas igrejas, mas eram igrejas de ídolo, igreja de estátua, de escultura, né? Igreja de deuses. Naquele tempo é chamado de Deus, e hoje não. Hoje é chamado de santo ou de santa, né? Mas naquele tempo era chamado de deuses, né? Aqueles deuses de Satanás, antigamente, né? Presta atenção. Então os edificadores, naquele tempo, e mesmo depois de Cristo, né? Quando Cristo trouxe a verdadeira igreja, eles já criavam a sua em cada esquina. Eles estavam fazendo templo naquele tempo, por quê? Eles eram gananciosos, avarentos, né? E estavam prontos para estar pegando o dízimo do povo que era rentável, os boi, os bodes, as comidas, né? Eles estavam se dando bem nisso, por causa que eles estão seguindo a palavra do homem e não a palavra de Deus, né? Aí esses edificadores rejeitaram o quê? Assim para vós, os que crê, é a preciosidade. Quem crê é precioso para Deus.
Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, que é a igreja, esta foi posta como a principal da esquina. Então, em cada esquina, eles fazem um templo, né? Em cada esquina, antigamente, eles estavam fazendo um templo, mas não com o nome Igreja de Deus. Não era a Igreja de Deus. Não era a lei de Cristo que eles pregavam. Não era a doutrina de Cristo que eles pregavam. Nem os mandamentos. Eles pregavam outra coisa. Por causa da avareza, da ganância. Já naquele tempo. E o que era que eles faziam? Presta atenção, né? Como pedra de esquina, mas como uma pedra de tropeço. As igrejas que eles criavam era uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, como nos dias de hoje. Não é verdade? Eu estou mentindo por acaso? As igrejas de hoje não é cheia de tropeço, não é cheia de escândalo. Não é não? Como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Isso é a igreja de antigamente e muito mais nos dias de hoje. Porque tropeçam na palavra de Deus. Antes, né? Antes, no tempo do apóstolo Paulo, para trás, esse povo aqui que eu estou falando, em cada esquina eles criavam uma igreja. Cada rua, como nos dias de hoje. Você não anda numa rua, num canto, você não vê uma igreja, não é verdade? Aí elas são o quê? Pedra de tropeço, rocha de escândalo. Por quê? Tropeçam na palavra de Deus. Porque esses pregadores já daquela época já faziam isso. Imagina no dia de hoje, né? Imagina no dia de hoje. Tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Eles foram destinados por Satanás, não por Deus. E é o que está nos dias de hoje. Milhares e milhares e milhares de igrejas falsificadas, criadas pelo homem, para proveito próprio, fazendo teologia diabólica, escatologia, não sei o que, para aprender como mais fácil enganar você, para como mais fácil levar você para o lago de fogo, indo junto com ele. Porque se você concorda com o seu pastor, você vai para o lago de fogo junto com ele. Se você concorda com o padre, com o bispo, com o papa, você vai para o lago de fogo junto com ele, porque vocês não terão salvação, vocês não terão vida eterna. Nem imagine que vocês têm, porque vocês não têm. Agora, se vocês se arrependerem, deixar de praticar a Igreja Católica, deixar de praticar a Assembleia de Deus, tem muitas Assembleias de Deus. Se você deixar de praticar a Igreja Católica, a Assembleia de Deus, a Adventista, Testemunha de Jeová, Universal, Poder de Deus, etc, etc. Se vocês deixar essas práticas, pode ser que vocês venham ter salvação. Abandonando a mentira e procurando a verdade. Seguir a verdade. Com fidelidade, com amor puro e sincero, em obediência com a fé de Cristo, que é a obediência a Deus. Leia a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Porque todo pregador, ele dessas igrejas falsificadas, ele só está ali para enganar você. Né? Só está ali para enganar você. Então, essas igrejas que está por aí, cada esquina, é uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. São essas igrejas que estão por aí. Por quê? A pergunta. Por quê? Tropeçam na palavra de Deus. Eles não pregam a verdade.
eles não ensinam a verdade, sendo desobedientes para o que também foram destinados por Satanás, né? Mas vós, agora vem falar do verdadeiro cristão, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses são os verdadeiros cristãos. Porque quem está nessas igrejas aí estão nas trevas. Estão nas trevas, servindo a Satanás. Desculpem, me perdoe, mas é a verdade, tá? Vós, que outrora nem era povo, agora sois de Deus. Vós que não tinha alcançado misericórdia, mas agora tem alcançado. Como tem alcançado essas coisas? Na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, não de homens dos dias de hoje, dentro das falsas igrejas, mas na igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, única, né? Única. Igreja de Deus é a única igreja verdadeira. Você não vai encontrar na Bíblia igreja católica, igreja assembleias, que tem muita, né? Adventistas, testemunha de Jeová, igreja cristã, igreja batista, você não vai encontrar na Bíblia. Mas igreja de Deus que Cristo trouxe, tem, e tem muitos versículos. Muitos. E em muitas cidades daquele tempo, né? Tem Corinto, tem Filadélfia, tem Sardes, tem Tiátira, tem Filadélfia, e etc, etc, etc. Todos esses locais são igrejas de Deus, né? Todos esses locais é local de reunião da igreja de Deus, porque a igreja de Deus também não é um prédio, né? A igreja de Deus também não é um prédio, né? 4 paredes é um local de reunião dos membros da igreja de Deus, né? Essa é a diferença. 4 paredes, preste atenção, 4 paredes são um local de reunião dos membros da igreja de Deus. Porque tem muita gente que diz: ah, nós somos igreja. Nós não somos igreja, nós somos membros da igreja. Nós somos membros. A igreja é Cristo. A igreja é Cristo. Foi o Pai quem mandou. E através dessa igreja é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Isso é a verdadeira igreja. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo. A igreja é o corpo. Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. E nós, membros desse corpo. Eu estou falando assim porque está escrito, né? Seguindo ainda, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo é o 11. A boa conduta no meio dos não crentes, né? A boa conduta no meio dos não crentes, entre submissão e autoridade. Vamos ler. Amados, exorto-vos como a peregrino e forasteiro, né? Exorto como a peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as qual combate contra a alma. Amado, né? Exorte, isso é uma exortação para que o verdadeiro cristão, né, possa
permanecer firme e não dando vaga às concupiscências da carne, que é muito terrível. A concupiscência da carne é muito terrível para um ser humano. Ele pode ser um cristão ou não cristão, e entre ambos, mais perigosamente para um cristão, porque aquele que não é cristão, ele já está sendo vencido pela legião de Satanás, e as suas concupiscências flora nele abundantemente, né? Para quem não é cristão, a concupiscência da carne flora nele abundantemente, para que ele peque. Mas para um verdadeiro cristão, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, a concupiscência da carne, ela trabalha muito mais. Ela trabalha muito mais para que essa pessoa venha cair no erro, venha cair no pecado, né? A concupiscência da carne. Porque já fomos lavados, né? Já fomos, o verdadeiro cristão já foi lavado, já foi remido, né? Já recebeu um espírito de adoção, né? Mas a carne, a nossa carne, o nosso ser, tem uma concupiscência, né? Tem uma concupiscência. E essa concupiscência, ela nos leva a desviar daquilo que aprendemos, daquilo que estamos seguindo, se não vigiar, né? Se não vigiar. Eu vou repetir: amados, exorto-vos como peregrino, né? Pedro está falando, ele está exortando as pessoas como peregrino e forasteiro, que as pessoas se abstenha. Abstenha é não fazer, é não comer, tá entendendo? Se abstenha da concupiscência da carne. Se abstenha da concupiscência da carne. Por quê? A concupiscência da carne, ela é muito poderosa em nosso ser carnal. Em nosso ser carnal. Porque somos almas viventes. Quando Deus nos criou, nos tornou alma vivente. É esse corpo aqui é uma alma vivente. E essa alma vivente, ela tem uma concupiscência. E essa concupiscência, ela nos leva a pecar. Ela nos leva a ir contrário a Deus. A concupiscência desse ser aqui, ela está no olho, né? Ela está na mão, ela está nos pés, ela está na língua, na boca e etc. Para nos levar a pecar, né? Isso chama concupiscência da carne. Mas também tem as concupiscências dos homens. As concupiscências dos homens também nos leva a pecar, né? E Satanás ajuda a nossa carne a pecar. De que forma? Vou dar um exemplo. Eu já falei esses exemplos anteriormente e vou dar o mesmo exemplo, porque é mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, eu sou um cristão, eu sou batizado na verdadeira igreja. Eu tenho a fé de Cristo, eu tenho o amor puro e sincero no meu coração, mas eu tenho o meu corpo, a minha alma vivente. Essa alma vivente tem uma concupiscência. Eu estou na frente da minha casa, estou varrendo, fazendo, estou lá na frente da minha casa. Eu sou um cristão, sou homem, mas ao longe, ao eu olhar para o alto da rua, eu vejo uma mulher descendo formosamente, né, com uma blusa curtinha, mostrando os peitos, mostrando a barriga, mostrando as pernas, e de longe eu já estou vendo isso. E aí a concupiscência dos olhos, ela é ativada no ser humano, né?
eu como cristão, é dever meu, ao ver uma coisa dessa, correr para dentro de casa, né? Correr, fugir da aparência do mal, né? Mas a concupiscência do corpo, da carne, pode ser maior do que isso, não resta dúvida. Eu, como um verdadeiro cristão, eu venho acompanhando essa mulher que vem com a blusinha curtinha, barriguinha de fora, os peitos, a metade dos peitos de fora, um shortinho bem curtinho, né? Sexy. Mas aí a concupiscência do meu olho é ativada e eu venho ela acompanhando ela. Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem. Quando chega próximo a mim, se eu permanecer só olhando, tudo bem. Mas se através dessa concupiscência do olho ver aquilo ali e der um cio para ela, eu já adulterei. Ela vai passando e eu já adulterei. Porque eu já cometi adultério. Porque eu olhei e estou dando um cio para ela para a cobiçar. Isso é na lei de Cristo. Todo homem que olha para uma mulher para a cobiçar, já cometeu adultério em seu coração. Isso é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo. Porque na lei de Moisés, para você cometer adultério, você tinha que pegar a mulher do próximo, né? Tinha que transar com ela para se confirmar um adultério. Mas na lei de Cristo não. Na lei de Cristo ele diz, basta você olhar para uma mulher com intenção de cobiçar ela, você já está cometendo adultério. Por isso que a lei de Moisés não serve para hoje, né? A lei de Moisés passou, porque estamos debaixo da lei de Cristo. Entenderam? Né? Tendo o vosso... Não. Amado, exortamos como a peregrino e forasteiro que vos abstenhais das concupiscências da carne. Foi isso que eu expliquei. As quais combate contra a alma. A nossa concupiscência, ela está combatendo contra a nossa alma vivente, para nos levar a pecar. Tendo o vosso procedimento correto, né? O gentil para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitor, e observando as vossas boas obras, glorifica a Deus no dia da visitação. Então, um cristão, ele sofre essas coisas. Alguém fala mal. Por exemplo, como eu estava falando, dessa moça descendo, eu estou olhando para ela, eu sou um cristão, na outra ponta da rua deve ter um incrédulo lá me vigiando, né? Me vigiando. E ele está lá dizendo, poxa, como é que ali o irmão é um cristão e está olhando para essa mulher seminua passando na frente dele, não é verdade? Tendo o vosso procedimento correto e o gentil para que naquilo em que fala mal de vós. Se eu estava vendo aquela mulher descendo, um gentil do outro lado, como eu, que não é cristão ainda, ele pode falar de mim por eu estar olhando para essa mulher que vinha, né? E está dizendo o quê? Isso não é um cristão, isso é um malfeitor, né? O outro lá, né? Tá pensando isso. Mas eu não dei o cio para ela. Ou então, se eu vi, eu corri para dentro de casa. Então, isso é uma boa obra, né? Isso é uma boa obra. Então, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana. Esse é o verdadeiro cristão, deve obedecer à autoridade humana, por amor de Deus, por amor de Cristo, né? Porque se você nasce e tem que tirar registro, você tem que tirar registro, porque é uma lei humana. Se é obrigatório você casar por causa dos seus contratos, então você deve se casar. Isso é uma autoridade humana, né? E você deve obedecer por amor de Cristo, embora que não sirva para Deus, mas para a humanidade, né? Porque o casamento no cartório não serve para Deus. O casamento na igreja falsificado também não serve para Deus, mas para
a legislação, né, da humanidade aqui na Terra serve. Porque se você é casado, você tem como provar que você é esposo daquela mulher, ou a mulher é esposa daquele homem, né? Tá entendendo o ponto? É isso, serve para isso. Que os governadores, né, sujeitavam a toda a autoridade humana por amor do Senhor, né? Que é o rei como soberano. Que os governadores, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, né? Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, né? Então, a vontade de Deus é que nós, cristãos verdadeiros, façamos emudecer a ignorância dos insensatos. É isso que eu estou falando, né? Eu estou tentando emudecer você que está obedecendo a um falso pastor, que está seguindo uma falsa igreja. Isso é um mandamento de Deus para mim e para mim dar a vocês, né? Para que vocês, ignorantes, essas pessoas que seguem um pastor satânico, uma igreja satânica, que a 99,99% é satânica. Igreja de homens, não de Deus. É igreja de homens, não é de Deus. São pessoas insensatas, ignorantes, que não quer a palavra de Deus verdadeira. Desculpa, tá? Como livre, não tendo liberdade, como capa da malícia, mas como servo de Deus. Isso é o que devemos ser, né? Honrai a todos, amais aos irmãos e temeis a Deus. Honrai ao rei, né? Isso é o dever do cristão. Ainda em 1 Pedro, capítulo 2, os deveres do que prestam serviço a outro. Os deveres dos que prestam serviço a outro. Os empregados, os trabalhadores, né? Vós, servos, está falando para os cristãos que trabalham com o próximo. Vós, servos, e os cristãos que trabalham para com o próximo, e os cristãos que trabalham para Deus verdadeiramente. Os cristãos que trabalham para o próximo e os cristãos que trabalham para Deus verdadeiramente. Vós, servos, com todo o temor aos vossos senhores, né, os patrões, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, né? Então, um trabalhador, porque existe isso, vocês sabem que existem essas coisas. Você está numa empresa, o cara é rico, né? Mas ele só sabe tratar mal os empregados, né? Isso não é homem mau, patrão mau, não tem? Tem, mas também tem aquele patrão que é bom, piedoso, né? Paga seu salário certinho, não atrasa, né? Então esses, tanto os bons quanto os patrões mais, devemos obediência, porque você está trabalhando para ele. Ele é mau, atrasa seu pagamento, às vezes não quer dar o salário correto, mas você está trabalhando e deve obedecer a ele, né? Porque isto é agradável, né? Isto é agradável. Que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Quem é? Essa pessoa aqui é aquele que trabalha para o patrão ruim, né? O empregador mau. Paga um salário de miséria, não paga o salário certo, às vezes contrata por um preço, no dia do pagamento quer dar outro, se você reclama é sujeito a apanhar. Então, isso é o patrão mau, né? O patrão bom não, ele paga certinho, ele trata você bem, né? Ele trata você bem, ajuda você, isso é o bom patrão. Mas o mau patrão, ele faz tudo, ele humilha você, né? Se ele humilha, fala mal de você, por isso é agradável, tanto o bom quanto o mal.
porque isto é agradável. Que alguém, por causa da consciência em Deus, né, o verdadeiro cristão, suporta. Se um cristão está trabalhando para um patrão mau, que humilha, né, aguenta, esse cristão, ele vai suportar, porque ele tem a consciência de Deus. Ele tem a consciência para Deus. Mesmo o patrão sendo mal para ele, ele vai suportar tristeza, padecendo injustamente. Isso é o verdadeiro cristão, né? Ele vai aguentar firme, mesmo o patrão sendo humilhando ele o tempo todo, mas ele aguenta aquela tristeza, padece injustamente. Isso é o dever de um verdadeiro cristão. Pois que glória é essa, né? Muita gente pensa assim, pois que glória é essa? Se quando, agora vai dar a diferença entre um e outro, né? Pois que glória é essa? Se quando cometeis pecado, sois por isso esbofeteados. Sofrei com paciência, né? Vou dar um detalhe. Por exemplo, uma pessoa, ela é ímpia, ela não é de Deus, mas aí ela pega a mulher do caba, solta um enxerimento, ele está pecando. Não está pecando? Está pecando. Então o marido dela vê e dá umas bolachas nele, né? Ele é esbofeteado. E ele vai sofrer com paciência essas porradas que levou, porque ele pecou, né? Ele pecou e apanhou por causa do pecado que ele estava cometendo. Agora vem a diferença para o cristão, né? Esse que cometeu pecado, ele é esbofeteado e sofre com paciência, o pecador, porque ele estava errado, ele tem que apanhou porque estava mexendo com a mulher da pessoa, né? Foi, levou umas porradas, apanhou, então ele vai sofrer com paciência. Da mesma forma agora o cristão, aquele que segue a Deus. Mas se quando fazeis o bem, esse é o verdadeiro cristão, mas se quando fazeis o bem, sois afligidos, sofreis com paciência também. Da mesma forma que o pecador está sofrendo, o verdadeiro cristão deve sofrer com paciência, porque isso é agradável a Deus. Entenderam? Eu estou, por exemplo, o que peca, aquela suposição que eu fiz dele ter mexido com a mulher do próximo e apanhou, levou umas bolachas porque ele mexeu com ela. Então ele levou umas porradas, sofreu, né? Ele está sofrendo com paciência, porque ele não pode nem revidar porque ele está errado. Isso é o pecador. Eu, como cristão, eu vivo fazendo bem. Por exemplo, eu ajudo uma pessoa e aquela pessoa me faz mal. Está entendendo o ponto? Eu sou do bem, eu sou cristão, eu estou ajudando aquela pessoa e aquela pessoa que eu estou ajudando, ela me faz mal. Então, eu, com a minha consciência em Deus, sofro por ser afligido pelaquela pessoa. Vou sofrer com paciência também, né? Porque isso é agradável a Deus. Agora, o outro que mexeu com a mulher do próximo e apanhou, ele vai sofrer com paciência para ir para o lago de fogo, né? Mas eu que faço bem e ninguém está gostando de mim, está me injuriando, está me afligindo, eu vou sofrer com paciência porque é agradável a Deus, mas eu tenho vida eterna. Entenderam o ponto? Essa é a diferença, né? Porque para isso fomos chamados, né? O verdadeiro cristão foi chamado para isso, para sofrer como Cristo sofreu, como o apóstolo Paulo sofreu por causa da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, pela fé de Cristo, que é a obediência, com amor puro e sincero em nossos corações. Porque para isso foi chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigamos a nossa episódio. Então, se Cristo apanhou por causa da igreja, por causa da sua lei, por causa da sua doutrina que Deus mandou, da mesma forma somos nós, cristãos, que seguem a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos. É difícil, porque como os dias
são maus, né? Os dias são maus hoje. Uma pessoa vir nos afligir, né? O ímpio revida logo, né? Fica brabo e revida. Mas o cristão, o dever do cristão é suportar a maldade. O dever do cristão é suportar a maldade e exortar o malfeitor para que ele abandone essas práticas, para que ele venha servir a Deus. Isso é o dever do verdadeiro cristão. Porque para isso fomos chamados, porquanto também Cristo padeceu por nós, por vós, deixando-vos exemplo para que sigamos as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, Cristo não cometeu, nem a sua boca se achou nenhum engano. Sendo injuriado, não injuriava. Cristo foi injuriado, né? Foi chamado de mentiroso, até de Satanás, mas ele não retribuiu mal com mal. Ele aguentou firme. Isso é o dever do verdadeiro cristão. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, da mesma forma, é o verdadeiro cristão, dentro da verdadeira que é a igreja de Deus. Tem alguém fazendo mal a você? Abrace-o, beije-o. É difícil isso, né? Perdoe sempre, porque isso é o mandamento de Cristo. Como ele está dizendo, sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas se entregava-se, né, àquele que julga justamente. Então é o dever do cristão. Você está sofrendo, entregue a Deus. Deixa na mão de Deus. Está acontecendo algo de mal, deixe na mão de Deus. Perdoe quem está lhe fazendo mal. Perdoe sempre. 70 vezes 7, 700 vezes 700 e assim etc. Perdoe, 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 perdoe. Porque é através do seu perdão que Deus vai te perdoar, né? É através do seu perdão, com sinceridade, com amor puro e sincero, que Deus te perdoa também. Não adianta você dizer, eu te perdoo, mas não é com sinceridade, não é por amor, esse perdão não serve, que é falso, né? Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, né? Tá falando aqui o povo de antigamente, viu? Não vamos confundir. Levando ele mesmo os nossos pecados, que foi ele mesmo quem colocou ele na cruz, em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque era desgarrado. Porque irei desgarrar. O povo israelita, que Cristo veio salvar, né, esse povo que Cristo veio salvar dos pecados, ele era desgarrado, ele não estava seguindo mais, né? Estava desgarrado, como ovelha. Mas agora tende voltado ao bispo e o pastor das vossas almas, Jesus Cristo, né? Isso foi o que Cristo fez pelo povo israelitas, né? Pelo povo das tribos, da tribo de Judá, a mais rebelde de todas, né? Cristo sofreu por causa dele. Foi o povo que Deus deu a Cristo para resgate, mas eles não quiseram e acabaram crucificando ele, como ele relata aqui. Foi injuriado, maltratado por causa da sua verdadeira palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês por ter assistido esse vídeo, né? Por ter ouvido a palavra de Deus. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Eu voltarei com o próximo vídeo em 1 Pedro capítulo 3, os deveres das mulheres e maridos cristãos. Isso é o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde e prosperidade, né? E tenho dito,